Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Essa é uma das histórias do profeta Daniel. Ele começou a orar desde o primeiro dia em que estava esperando uma resposta do Senhor, mas nenhuma resposta vinha ao seu encontro. Então Daniel continuou a orar até o 21º dia. Então o anjo de Deus enviou a Daniel uma resposta às suas orações, desde o primeiro dia. Mas este príncipe do reino da Pérsia, que aqui simboliza o próprio diabo, resistiu durante 21 dias. Então veio um anjo de batalha, o anjo Miguel, um dos príncipes supremos, à ajuda deste mensageiro. E então ele consegue chegar até Daniel 21 dias depois apenas. Imagine que Daniel, desde o primeiro dia, estava aguardando uma resposta do Senhor. Mas ele não desistiu rapidamente. Ele passou 21 dias orando, clamando e aguardando por essa resposta. Perceba como o anjo que enviou a mensagem de Deus para o profeta Daniel disse que Deus tinha respondido às suas orações no primeiro dia. Mas ele foi bloqueado. E Daniel só recebe este retorno de Deus 21 dias depois. Imagina se ele tivesse desistido no meio do caminho. E então devemos nos perguntar: será que as nossas orações têm sido persistentes e cheias de fé como a de Daniel? Será que nós estamos realmente aguardando uma resposta do Senhor? Também devemos imaginar: será que o inimigo, o próprio diabo, tem bloqueado as nossas respostas? E nós estamos aguardando um retorno, mas na verdade Deus já deu esse retorno e está sendo bloqueado pelo próprio inimigo. A própria oração de Daniel durante os 21 dias pode ter auxiliado para que o anjo Miguel viesse lutar contra esse anjo da Pérsia. E eu me pergunto: quantos de nós oramos a Deus e já ficamos tão ocupados que paramos de orar rapidamente? Ou olhamos para Deus com raiva, frustrados porque Ele não respondeu às nossas orações? E muitas vezes as nossas orações de nada têm a ver com o reino de Deus, assim como a de Daniel, porque Daniel gostaria de entender o significado da visão que Deus tinha dado a ele. Talvez você precise alinhar as suas orações com a vontade de Deus. E ao invés disso, muitos ficam reclamando que estão orando, pedindo algo, e ao invés de melhorar a sua vida só está piorando. E o foco é tão egocêntrico e tão egoísta que Deus não tem nada a ver com isso. Você acha que se Daniel tivesse desistido das orações no 2º dia, ou no 10º dia, ou no 20º dia, a resposta de Deus teria vindo realmente até ele? Muitos de nós não temos persistência na oração. Nós esquecemos que nunca devemos parar de orar. Esquecemos de como podemos usar a oração para lutas e batalhas espirituais. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
Lucas 18 fala sobre a parábola da viúva persistente. E diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Perceba como esta mulher nada tinha de valor para a sociedade, mas para Deus ela foi encontrada. As orações subiam como incenso para suas narinas e por conta disso, o próprio juiz olhou para ela, de tanto que ela importunou este homem. Perceba que no final, Jesus, em seu discurso, pergunta se haverá fé na terra quando Jesus vier buscar a sua igreja. Isso porque há necessidade de que as pessoas perseverem em oração, pois isso traz uma atmosfera ao redor da pessoa, da sua casa, da sua família, dos seus, de fé. É muito importante ensinarmos isso aos nossos filhos e fazermos da oração um ato constante em nossos lares. Deus certamente se agrada disso e Ele estará ouvindo as nossas orações, a oração de fé que persevera. Quantos de nós conseguiríamos estar 21 dias em oração, aguardando por uma resposta de Deus, e não acalmaríamos o nosso coração enquanto isso não viesse até nós? O profeta Daniel é um exemplo de fé. Nós precisamos entender que a época em que vivemos é cheia de atrativos, celulares, televisões, computadores, jogos, todos os tipos de atrativo que nos fomentam para estarmos o tempo todo interagindo com outras coisas que não têm a ver com Deus. É claro que podemos usar tudo isso para interagir com Deus na palavra dele, mas precisamos de um tempo com ele. Precisamos estar no silêncio. E o profeta Daniel estava neste silêncio. O diabo também sabe que quando as suas orações são ouvidas e respondidas, a sua fé aumenta. Então ele fará de tudo para impedir que as respostas das suas orações cheguem até você. E digo mais, ele fará de tudo para impedir que você entre em oração. Você não precisa saber orar, você só precisa conversar com Deus. Não precisa de tantos floreios para isso. Dirigindo o seu carro, andando na rua, feche os teus olhos e simplesmente fale com Deus. E faça disso uma constância na sua vida. Mas se você tiver uma resposta muito importante que você aguarda e anseia, use a sua fé e utilize isso como uma batalha. Ore persistentemente como esta viúva diante de um juiz. E creia que Deus vai te recompensar. Talvez hoje seja o dia de você começar a colocar suas orações com mais seriedade. Sabe aquela oração de 20 segundos antes de dormir? Em que nós deitamos e já estamos orando e num piscar de olhos já estamos dormindo? Talvez nós possamos dar mais minutos antes de dormir para Deus. E talvez quando acordemos também, pense bem, você pode colocar uma desculpa de que não tem tempo, mas talvez você retirando um tempo de algo que não vai te fazer falta e colocar isso em oração, vai te adicionar muito tempo com Deus. Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Perceba como Tiago está colocando a oração como maneira de trazer cura entre os irmãos. É importante colocarmos a oração sempre que estamos doentes ou estamos diante de alguém doente ou com problemas físicos, mentais. Muitas vezes a própria medicina não tem resposta para certos problemas, mas a nossa oração chega até essa pessoa
e esta oração sobe para Deus. Provérbios 28, versículo 9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Aqui, em Provérbios, podemos entender que de nada adianta uma oração de alguém que está completamente longe dos caminhos do Senhor, que não segue a sua lei na maneira como Ele ordenou na sua palavra. Existem princípios que são irrevogáveis. É claro que após a vinda de Cristo Jesus, o amor e a graça está sobre nós, mas não é por isso que podemos deixar de seguir os princípios ditos na palavra de Deus, que nunca mudam. Mateus 6, versículo 9: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 21, 22: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. João 14, versículo 13: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O apóstolo João aqui está dizendo que precisamos pedir as nossas orações sempre em nome de Jesus. É o nome dele que tem poder. Marcos 11, 24: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E lembrem, queridos, quando vocês não souberem como orar devido a tristezas da vida ou devido às dificuldades do seu dia a dia, saibam que o Espírito Santo também nos ajuda a orar. Romanos 8, 26: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Filipenses 4, 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 17: orem continuamente. E se você acha que lhe falta sabedoria para lidar com as coisas da vida, a palavra de Deus também diz que você pode pedir por isso. Tiago 1, versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Toda a nossa oração chega ao Senhor. Temos um relato disso lá em Apocalipse 8, no versículo 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Continuemos orando, continuemos buscando em Deus a verdadeira oração. Peça para que Deus ajude você nessa luta em orar cada vez mais. Não pense que só é difícil para você. Muitos ao redor do mundo têm dificuldade de orar. As correrias da vida nos tiram esse tempo cada vez mais, mas eu sei que nós prevaleceremos orando todos os dias. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta palavra. Ajuda-nos, Pai, a conseguirmos orar cada vez mais. Precisamos de Ti, Senhor. Somos fracos, somos completamente defeituosos e não temos nenhuma maneira certa de orar. Mas o Senhor, através do Teu Espírito, pode nos guiar, pode nos fortalecer, pode nos fazer entender o que realmente o Senhor quer que a gente esteja orando, por quem, por onde, aonde, quando. Dá-nos todo esse discernimento, dá-nos sabedoria, meu Pai,
e tira de nós o engano. Ajuda-nos a perseverar em oração, que possamos Te colocar em primeiro lugar, assim como as nossas orações a Ti, todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.